Olá, começa agora mais uma edição do programa Justiça nas Ruas. Hoje nós vamos falar sobre as relações de consumo, direito do consumidor. Nós estamos recebendo o juiz Ademar Bermon, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e também o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Sancler Luiz do Nascimento Júnior. Olá, é um prazer recebê-los aqui conosco. Nessa primeira pergunta, eu gostaria de saber de vocês aí que já tratam, com o direito do consumidor há um bom tempo, como é que a gente pode fazer uma avaliação das relações de consumo atualmente? Evoluímos, não evoluímos? Eu acho que há uma grande evolução. O direito do consumidor, eu coloco hoje no direito da pós-modernidade. Nós temos um direito que é novo dentro do arcabouço jurídico do Brasil, se nós considerarmos com o direito do consumidor, por exemplo, em outros países, como é o caso, por exemplo, dos países europeus e até no caso dos Estados Unidos. Então, hoje nós temos um avanço muito grande nessas relações. Eu penso que hoje os direitos do consumidor têm alguns problemas de formais para a realização desse direito, mas, no geral, nós temos um ganho muito grande para a cidadania, que é justamente algo muito sensível hoje na sociedade, que é justamente os direitos do consumidor. Doutor Sancler, como é que o senhor avalia? O senhor que já atua na área há bastante tempo. Eu concordo com o doutor Ademar, eu acho que hoje nós tivemos um grande avanço, temos muito ainda a caminhar, mas seguramente conseguimos já estabelecer um grande avanço. Mas a gente percebe que depois da euforia da implantação do Código, na década de 90, nós estamos vivendo um certo desencanto do consumidor com relação aos seus direitos, na medida em que nós criamos todo um sistema jurídico, mas as estruturas não têm a adequação necessária para responder. Nós precisamos aparelhar os PROCONs, nós precisamos investir em educação para o consumo, os serviços de atendimento ao consumidor das empresas devem funcionar efetivamente. Quando o consumidor chega às barras da justiça, é porque todo o sistema falhou. Então, o ideal é que o consumidor não tenha que se deslocar da sua residência, do seu local de trabalho. Agora há pouco nós falávamos, para esperar 2 anos para resolver o problema de um celular, por exemplo. Então, nós vivemos uma euforia na década de 90 com a implantação do Código, mas hoje a gente percebe que, em razão da ausência dos recursos e do aparato necessário para implementar toda aquela excelência das normas, o consumidor começa a apresentar um certo desencanto e um certo descrédito com relação ao seu direito que precisa ser revertido. Pegando carona aí na fala do senhor, o que acontece? A gente percebe que há uma dificuldade muito grande para que o consumidor exerça o seu direito. Por que é tão difícil ele exercer o direito dele? É porque todos os instrumentos que devem construir, que fazem parte, para que o direito dele seja exercido com praticidade, ou seja, um PROCON, entendeu, bem aparelhado, ou um 0800, entendeu, que realmente detém ali todas as informações que são solicitadas, pelo cliente. Seria isso aí que está faltando para que o cidadão exerça de fato o seu direito? Porque às vezes é difícil, a pessoa fazer valer aquilo, entendeu, que a lei lhe faculta. Um grande jurista italiano, o Norberto Bobbio, ele disse que nós já declaramos todos os direitos e que agora nos cabe dar efetividade a esses direitos. A nossa geração tem esse grande desafio, dar efetividade aos direitos que já foram declarados. O consumidor no dia a dia enfrenta essa dificuldade, as barreiras burocráticas, as dificuldades naturais do sistema de justiça. A gente percebe um grande esforço do sistema de justiça no sentido de se abrir, de permitir o acesso à justiça. Mas, na verdade, a multiplicidade das relações de consumo, o grande impacto das relações de consumo, ele se sobrepõe a qualquer esforço que a gente faça. Nós temos que compreender que
a defesa do consumidor não é atribuição exclusivamente do judiciário. É todo um sistema que tem que estar articulado no sentido de proteger e defender o consumidor, que começa lá na iniciativa privada, no próprio fornecedor. E isso me parece que está faltando a sociedade tomar consciência disso. Por mais bem intencionado, por mais abalizado que for o sistema de justiça, ele jamais dará conta de responder a essa pletora de demandas que a cada dia vai se sobrepondo. Nós temos que criar aquilo que se denominou de equivalentes jurisdicionais, nós temos que criar mecanismos de composição dos conflitos para que nós não sobrecarreguemos o sistema de justiça e que se permita que o consumidor tenha efetividade no seu direito. O que o senhor tem? O doutor falou uma frase interessante, né? Esse desencanto é muito preocupante, preocupa muito a toda a sociedade, né? E isso acontece justamente pela precariedade, a impossibilidade do Poder Judiciário e também dos outros órgãos não judicantes, que é o caso dos PROCONs, resolver esse problema. As reclamações ocorrem. Nós temos os juizados hoje, por exemplo, o juizado que eu milito, mais de 90% das demandas são relações de consumo. Então nós temos também nas varas cíveis, que chega a mais de 60% das demandas, relação de consumo. Então, há uma conscientização hoje da população em buscar os seus direitos. Obviamente, tem uma parcela ainda significativa que não conhece os seus direitos, né? Então, os direitos, de regra, de uma sociedade civilizada, ele se realiza independentemente desses órgãos de controle. Os órgãos de controle só entram em cena quando há uma patologia, né? Quer dizer, não há uma resposta, quer dizer, há um descumprimento dessas relações de direito material. O Estado tem o dever e a obrigação de colocar à sua disposição instrumentos para a realização desses direitos. E nós temos hoje, por exemplo, os PROCONs que prestam um serviço essencial, mas não tem atividade, não tem força de decisão, judicante, né? Talvez o equivalente judicante seria uma solução, como o doutor colocou muito bem. Então, não se resolve lá, vai buscar o Poder Judiciário. Agora, o Poder Judiciário tem que dar uma resposta rápida e eficiente, justamente para não causar mais danos ao consumidor, que se chamava muito isso, os estudiosos do processo civil trabalhavam muito com isso, que se chamava os danos marginais, né? Esses danos marginais estão ocorrendo constantemente, principalmente nessas relações de consumo não dos direitos do consumidor não realizadas. Então, essa é uma realidade que nós hoje percebemos. Nós falamos aqui, nós estávamos conversando sobre um problema, vou colocar um caso muito simples, o caso do celular que o doutor colocou. Eu adquiri um aparelho celular, esse aparelho não teve, dentro da garantia, 1 mês, 2 meses, apresentou defeito, por exemplo. Isso acontece muito. Vai no PROCON, não se resolve, vai para o Poder Judiciário. Busca-se, nessa demanda do Judiciário, a restituição do valor, a troca do aparelho e busca também indenização por danos morais, porque realmente afeta a dignidade do consumidor quando esses fatos de consumo, esses acidentes de consumo acontecem. Porque o cidadão vai lá na loja, não troca, liga para o 0800, também não resolve. E ele vai buscar o Poder Judiciário e fica 2, 3 anos para resolver esse problema, obviamente, alguma coisa está errada. Está errada. É verdade, não pode ser. Uma questão que me permite que o doutor Ademar colocou com muita propriedade é a palavra dignidade. Quando o Código surgiu, muita gente pensava que o Código vinha tutelar direitos menores, direitos do supérfluo, né? E que, na verdade, hoje se mostra que não. A preocupação fundamental do Código é com a dignidade do consumidor. Exato. Aí, voltando aí, pegando o gancho que o senhor está falando,
a Constituição Federal trata do direito do consumidor em 3 momentos. Justamente no artigo 5º, que são os direitos fundamentais. Fundamentais. Depois ele trata justamente no artigo 70, inciso 5, me parece, mais ou menos isso, quando o artigo 70 fala da livre iniciativa, 170, não sei, fala da livre iniciativa, e depois excepciona o direito do meio ambiente e também o direito do consumidor. Quer dizer, colocou no mesmo nível, e depois nas disposições transitórias também trata o direito do consumidor. Então, criou-se o direito material, né? E também trouxe instrumentos, a própria Constituição Federal trouxe instrumentos, que é o caso, por exemplo, dos juizados especiais. Eles foram criados nessa perspectiva de defesa do consumidor. Verdade. Agora, tudo isso que vocês estão colocando, e até essa questão da dignidade aí do consumidor, tem uma frase bem conhecida de um magnata americano, que ele falou o seguinte: o consumidor é o elo mais fraco da economia. E essa frase, se a gente for fazer uma análise rápida aí, uma reflexão, ela mostra a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. É isso que nós vivemos, porque na realidade vocês podem balizar isso daí, porque vocês vivem na prática. É isso daí, o consumidor ele é realmente o elo mais fraco e está vulnerável? Eu não tenho dúvida, né? O que acontece com os direitos, né? Nós temos, no início do liberalismo, o que nós tínhamos? Um direito que se não tratava todo mundo igual, né? Esse é o primeiro momento dos direitos. No Brasil, nós tivemos a criação de microsistemas que começou, talvez, logo no início do século passado, com a criação de microsistemas. Um grande microsistema aí, parece até uma redundância, mas não é, que foi criado, é justamente a CLT, na década de 40. Justamente para retirar do Código Civil, justamente que estava lá locação de 16, locação de mão de obra, criar direitos para uma categoria de pessoas vulneráveis em relação ao quê? Empregado e empregador. Então, no caso do consumidor, a filosofia é a mesma, né? Talvez com maiores, com outros fatores agregados aí, porque a hipossuficiência não é apenas econômica, mas também técnica, enfim, outras hipossuficiências que o Código Consumidor criou. Então, na verdade, dos fatores importantes, entre outros, é justamente essa vulnerabilidade em relação ao consumidor, em relação ao fornecedor. E fornecedor aqui, no sentido amplo. Hoje se fala em fornecedor em todo momento, não fala mais do industrial, não fala no proprietário, fala no fornecedor de produtos e serviços. E nessa relação, realmente, há uma diferença muito grande, situação de hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor em todos os momentos. E aí nós podemos colocar não apenas a pessoa pobre, né, mas também pode ser, o Eike Batista, por exemplo, pode ser um hipossuficiente em determinado momento, quando ele foi adquirir produtos. Né? Então, no sentido bem amplo. Só pelo fato de você estar na relação de consumo, na posição de consumidor, por si só você já é hipossuficiente em relação ao fornecedor. Eu acho que esse é o grande conceito que o Código nos traz, né? Ele nos permite tratar desigualmente os desiguais. Então, você pode ter um grande jurista, um profundo conhecedor do direito, que, no entanto, na relação de consumo, ele está numa posição de hipossuficiência em relação ao fornecedor. É assim em relação aos bancos, né? No hospital, quando você está lá como paciente, você está totalmente vulnerável, né? Independente do seu conhecimento jurídico, do seu conhecimento técnico, do seu conhecimento profissional, da sua riqueza, inclusive, né? E nós temos um caso importante, que são aqueles consumidores que, além da vulnerabilidade, da sua hipossuficiência em razão da condição de consumidor, eles têm essa hipossuficiência agravada pela sua condição pessoal. É o caso do idoso,
agora com os empréstimos consignados, é o caso da criança com a publicidade voltada para a criança. Então, o operador do direito, sobretudo o magistrado, ao aplicar o código, ele tem que aplicar o código com os olhos do hipossuficiente, né? Ele tem que aplicar o código com os olhos daquele que está vulnerabilizado na relação de consumo, né? Ok. Exato, ele tem que afastar um pouco daquele positivismo e buscar construir cada situação que ele se deparar com ela, cada situação fática, construir ali, não de uma forma voluntarista, mas dentro de todo o arcabouço, desde a Constituição Federal e o próprio Código de Defesa do Consumidor traz esses instrumentos para que nós realizemos o direito dentro da perspectiva maior da justiça. Né? Tratar desigualmente os desiguais, né? Exato, é isso. Perfeito. Então, eu vou pedir licença para vocês e chamar para um rápido intervalo. E você não saia daí, nós já voltamos. A Prainha de Vila Velha é o berço da colonização do Espírito Santo. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador Afonso Cláudio, Avenida Beira-Mar, 193, Prainha. Telefone 3200-4133. Voltamos com o programa Justiça nas Ruas e hoje nós estamos abordando as relações de consumo, o direito do consumidor. Nesse bloco, eu gostaria de falar até sobre uma situação aí das relações de consumo relacionadas ao jornalismo, né, relacionada à comunicação, que é a questão da informação. Então, a falta de informação nas ofertas seria a causa da maioria dos problemas reclamados nos PROCONs e também nos juizados especiais? O que os senhores têm a nos dizer sobre isso? Falta informação, a informação deixa a desejar, ela é dúbia ou ela é inverídica? A informação, pelo um dos incisos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é um direito essencial e fundamental do consumidor. A partir da informação que ele pode exercer os seus direitos. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor deixou explícito como um direito essencial do consumidor. Quer dizer, informação sobre o quê? Sobre o produto, sobre a qualidade do produto, a origem do produto, a duração do produto, garantia do produto, enfim, N situações. O preço, né? O preço do produto, a forma de pagamento, né? Se realmente, e de uma forma inequívoca, nós temos casos, por exemplo, nessa forma de pagamento, determinados produtos que são contratados, por exemplo, um caso, por exemplo, de um empréstimo em bancos, que não recebe o instrumento de contrato. Isso fere direito da informação. Porque como que ele vai exercer direito se ele não tem o instrumento de contrato? Infelizmente, uma parcela significativa de financeiras e bancos não fornece ao consumidor o instrumento de contrato. Sem falar que esse instrumento também, ele tem que ter as informações de forma explícitas, entendeu? Cláusulas que agrava direitos, né? Que proporciona direitos, que retira direitos, enfim, dentro do contrato que se tem, quer dizer, retira direito, vamos colocar em outra situação, cláusula restritiva, né, de determinado direito que está íncito àquele contrato. Então, a informação eu costumo dizer que é ponto de partida de todos os demais direitos do consumidor, que é para o exercício dos demais direitos, ou melhor, para o exercício dos demais direitos do consumidor. É justamente a informação. Eu concordo com o doutor Ademar e eu acho até mesmo que grande parte dos conflitos de consumo
partem da informação inadequada ou da informação ambígua ou da informação falsa. Não tenho dúvida. Não é isso? Perfeito, perfeito sua colocação. Eu acho que a relação de consumo ela tem que partir de um critério de boa-fé e de transparência para que haja liberdade de escolha do consumidor. Né? Que isso é fundamental. Que a gente vê, né? Infelizmente, Exatamente. entendeu? A briga aí pelo cliente, né? A briga aí por números, entendeu? Deixam assim, passa por cima aí do que a lei, do direito do cidadão com relação à informação, grosseiramente passa mesmo, atropela, né? O doutor promotor colocou uma coisa interessante, a boa-fé. Hoje nós temos a boa-fé objetiva, que ela permeia todas as relações de direito. E no direito do consumidor é mais agudo, né? Mais agudo essa boa-fé, mais aguda essa boa-fé. Né? Obviamente não é uma boa-fé apenas do fornecedor, Sim. mas também demanda essa boa-fé do consumidor. É isso, que é uma mão dupla, boa-fé. É verdade. Quando o Código surgiu e que ele trouxe aquela flexibilização dos contratos, o contrato ele pode ser anulado se houver violação da boa-fé, né? Exato. Aí algumas pessoas falavam, poxa, mas agora qual é a garantia que eu tenho do contrato? Se o indivíduo pode assinar um contrato, depois ele vai em juízo dizer que não leu ou dizer que a informação estava inverídica, e que garantia que eu tenho? E aí o professor Fábio Conder Comparato falou o seguinte, a sua garantia é a sua boa-fé. Se você fizer um contrato com boa-fé, é a sua garantia que ele será cumprido. Né? Exato, isso aí discutia-se muito, né? E na década de 80, Orte de Barros falava assim, que é um grande civilista, o contrato está em crise. Por que ele falava isso? Porque justamente daqueles princípios do contrato, dentro dos quais destaca a pacta sunt servanda. Isso significa o seguinte, aquilo que é contratado tem que ser cumprido. Não interessa, você assinou o instrumento, entendeu? Se está prejudicando o contratante, o contratado, isso é algo superado no direito Acabou moderno. isso, né? Não só no direito do consumidor, mas principalmente, mas em todas as relações contratuais. Se o contrato for injusto, se o contrato estabelecer uma obrigação excessivamente onerosa para uma das partes, ainda que ele tenha sido pactuado, ele pode ser questionado. Correto, é o caso, por exemplo, o que fere a dignidade da pessoa humana. É verdade, é verdade. Mesmo que tenha aquela manifestação de vontade inequívoca, não, eu quero que cumpra o contrato. Mas está ferindo, acabou. Pode ser questionado. Tem aquele caso do anão lá de Bordeaux, que tinha aquele caso que lançava. Não, eu quero continuar aqui sendo esse joguete aqui, porque eu ganho meu pão de cada dia com isso. Né? Aí o Ministério Público francês entrou com a ação e falou não. Feria a dignidade da pessoa humana. Ainda que ele concordasse. Ainda que ele concordasse. É verdade, muito bem lembrado, muito bem lembrado. E a qualidade da informação, como que vocês avaliam, entendeu? Porque é lógico, né? As pessoas chegam lá, eu acredito que chegam lá e falam assim, olha só, a informação que tinha era que o preço era esse para este produto. E, no entanto, quando eu comprei e abri a caixa, né, eu me deparei com um produto inferior, né? E a qualidade da informação, na realidade, na hora que está ali escrito, né? Olha, você tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo outro, não dá muito para se mensurar. A gente entra até no campo da expectativa. Mas o que seria a qualidade da informação? A gente pode definir, é possível ou cada caso é um caso? O código ele é muito claro e muito rigoroso quanto à informação, exatamente por conta dessa expectativa que ele gera no consumidor e o quanto que a informação é fundamental para o processo decisório do consumidor, para a sua liberdade de escolha. Então o código é muito claro, ele coloca o seguinte, a informação ela tem que ser clara, adequada, verdadeira, né?
e chega, inclusive, a especificar detalhes da informação, né? Então, realmente há um parâmetro muito bem traçado no código que não dá margem à dúvida. A informação ela tem que atingir o seu objetivo de ministrar ao consumidor condições de decidir adequadamente, segundo o seu melhor critério. Né? Tem que resultar de forma, como o senhor colocou, de forma inequívoca. Exatamente. Aí, a pergunta que se colocou, achei interessante, o caso, por exemplo, de comprar na caixa lacrada, e tem as informações. Aí o grande problema desse, de realmente, é a prova de que realmente aquele produto não condiz. Mas só que o código, muito sábio, criou justamente a inversão do ônus da prova. É verdade. Que está lá no artigo 6º como direito básico do consumidor também. É verdade. Se o consumidor falar, a verdade é a seguinte, eu comprei na caixa fechada esse produto, está especificado no rótulo que é isso, mas não estava isso. Ele vai lá e reclama, quem tem que provar que realmente aquele produto estava justamente de acordo com a descrição na caixa, né, é justamente o fornecedor do produto ou o fabricante. Mas isso não seria um pouco injusto? Em relação ao fornecedor, esse é o ônus e é o custo do negócio dele, né? É a teoria do risco, né? É o risco do negócio dele. Exato. E outra coisa, teoria do risco, ele que detém o domínio daquele produto. Exato. No primeiro momento. A informação então ele não pode trabalhar com a expectativa do cliente, não, entendeu? Ele tem que, assim, se ele achar que tem expectativa, ele tem que tomar um cuidado e aí no cuidado trato... é dele, o dever de cuidado é dele. Entendi, Exato, entendeu? Ele tem que falar o seguinte, não, eu não posso trabalhar com a expectativa dele. Então, para ele não ter expectativa, a informação tem que sair desta clara, forma. eficaz, né? Mas não é isso que a gente observa nas demandas que chegam aos juizados. Doutora Ademar? Não, nós temos demandas... Com relação à qualidade da informação? A qualidade de informação, temos muitas reclamações nesse sentido. Né? E nós trabalhamos justamente com a inversão do ônus da prova, desde caso verossimilhança, né? Porque não é a panaceia também essa situação. Mas esse caso típico, que o exemplo, né, que foi dado aqui, não tenho dúvida de que aí aplica-se a inversão do ônus da prova. Agora, a gente deve ver muito essa situação com relação aos negócios realizados pela internet, né? Que acabou e é uma febre, ou vai ser a tendência aí, né, em face da tecnologia, essa coisa aí do imediatismo, né? Então, cada vez mais as compras via internet, elas devem agora estar resultando num quantitativo elevado de ações, de demandas, né, para o sistema de justiça. O Congresso Nacional está, inclusive, recentemente revendo o código no sentido de adequar essa nova realidade do comércio eletrônico. Exato, né? Mas nós já temos lá no código um dispositivo que deriva exatamente do dever de informar, que é o prazo de reflexão, lá do artigo 47, 49, né? Que fala se você comprar fora do estabelecimento comercial do fornecedor, no prazo de 7 dias, você pode simplesmente desistir da compra, sem qualquer motivação. Exato, né? Agora, interessante sobre isso, eu sempre tenho colocado o seguinte, tudo bem que é bom que regulamente, né, o Congresso regulamente, para positivar, para não ter nenhuma dúvida, porque pode alguns doutrinadores colocam aqui a jurisprudência, talvez dissipar a situação. Mas não tenho dúvida que o Código Consumidor aplica tranquilamente a esses comércios eletrônicos. Não tenho dúvida disso. É mesmo? Não tenho dúvida. Nós estamos aplicando, há quanto tempo estamos aplicando? Entendeu? Porque é uma compra e venda que simplesmente faz através do sistema eletrônico. O próprio código já trouxe esse dispositivo aí, entendeu? Dessa possibilidade do arrependimento. Por quê? Porque o cidadão não pegou o produto, ele não viu o produto. Então ele comprou na confiança, né, pela fotografia, na boa fé, não é isso, não é essa cor, eu vou devolver, sem qualquer motivação. Então o código já, naquela época, na década de 90, já tinha essa perspectiva. Né? O legislador já tinha essa perspectiva. Mas é bom que regulamente, mas o Código de Defesa do Consumidor está aí, aplica-se e nós estamos
instrumentalizando a situação. Agora, eu acho que falta, e eu acho que a gente deveria buscar um diálogo com os profissionais de comunicação, com as agências de publicidade, com os profissionais da área, exatamente para tentar levar esse conteúdo de justiça e de equidade, de transparência que o Código traz para o mercado publicitário. Porque a gente percebe um descompasso, né? Entre o direito e o mercado. Agora, deixa eu falar uma coisa, você tocou no assunto aqui, eu sou muito apaixonado por esse assunto. Nós estamos vivendo hoje, eu chamo isso de, ninguém sabe o que é isso, mas que é pós-modernidade, mas eu acho que nós estamos além da modernidade, nós estamos hoje num outro mundo, nós estamos no mundo da cibernética, né? Nós estamos no outro mundo, né? Não é mais aquele mundo da modernidade e tal. Se bem que os doutrinadores discutem muito essas questões. Mas o que eu coloco é o seguinte, hoje as grandes corporações, elas trabalham com uma lógica do custo e benefício, que é justamente aquilo que um grande jurista e pensador inglês chamou de utilitarismo, o Jeremias Bentham. Então, esse utilitarismo está sendo trabalhado constantemente e de uma forma muito clara pelas grandes corporações. Por quê? Vamos descumprir a lei, quanto custa descumprir a lei e cumprir a lei? Não, descumprir a lei custa X. E não cumprir a lei vai custar menos X. Então eu vou descumprir a lei. E vem justamente o que nós estávamos falando antes, o grande problema dos instrumentos de controle que tem que ser eficaz para que isso não ocorra. Verdade. Eu estou dizendo o caso, por exemplo, das grandes empresas, né? As grandes empresas que não cumprem. Justamente nessa mais barato não cumprir. É mais barato não cumprir. Agora, entendeu? é uma reflexão e um diagnóstico triste, né? Porque quando você conclui que é mais barato desobedecer do que obedecer, aí você cria uma desordem no sistema. Pega, por exemplo, desequilibra. o caso interessante, por exemplo, as grandes corporações, grandes empresas não têm cara. Você não reclama no balcão, através do 0800. Você não consegue mais falar. Você não sabe quem é o cidadão, quem manda naquela empresa. E outra coisa, você não é atendido mais Por uma pessoa, é a por secretária. Por uma máquina. E quando você é atendido, esses fatores, esse grande ruído dessas relações de consumo, que aumenta cada dia mais as demandas. Porque não é atendido, vai buscar o PROCON e vai buscar o Poder Judiciário. Mas eu acho que esse é o grande papel pedagógico do Poder Judiciário, o grande papel pedagógico da Justiça. Né? A Justiça, ela exorta, ela edifica e ela consola. Né? Exato. E esse papel educativo que a Justiça exerce, ela tem que ser de forma a coibir, né? Tem que não valer a pena descumprir a lei. Não valer a pena. E para isso tem que ter uma justiça rápida e eficiente, né? Eficaz, né? Buscar, porque instrumento nós temos. Exato. Nós pegamos, por exemplo, Código Consumidor, instrumento legal nós temos. Se nós colocarmos, por exemplo, no caso da execução, hoje nós temos penhora online, que é a grande ferramenta que nós temos. Né? Porque primeiro momento processo de conhecimento, depois nós temos a execução. Né? Então, eu acho que essa é a situação, é justamente instrumentalizar mais o Poder Judiciário, mais juizado especial, mais espaço para trabalhar, enfim, para atender essa massa os órgãos de defesa, né? Eu tenho conhecimento de empresas que têm por norma não atender ao PROCON. Não, vamos aguardar, se for para a Justiça a gente atende. Então, eu acho que a reprimenda ela tem que ser de tal monta que desestimule esse tipo de conduta. Porque o utilitarismo que eu falei, ele é utilizado pelo fornecedor nessa situação, no primeiro momento, em relação ao consumidor. Num segundo momento, ele trabalha com utilitarismo também, custo-benefício, no campo da justiça. Isso que tem que desaparecer. E aí é má fé, né? Exato. Olha, bem que vocês falaram, né? Que se a gente deixar, entendeu? Né, o Tem papo vai se né? alongando, tem muito assunto, porque realmente o assunto é muito bom, né? E tem muita coisa para a gente poder estar traçando aí, né? Estar conhecendo, né? Porque, assim, são reflexões e se a gente não parar um pouquinho para poder, assim,
sentir, para poder verificar, aí a gente vai passando batido, mas vocês têm toda a razão. O tema realmente é apaixonante e por isso eu quero pedir desculpas, entendeu? Mas dizer que a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo acabou, e agradecer a presença de vocês aqui conosco e abrir também para as considerações finais que os senhores quiserem fazer aí para os nossos telespectadores. Eu agradeço muito o convite, para mim foi uma honra muito grande, que é um prazer que eu tenho de externar aquilo que, a experiência, o que eu penso, né, dentro dessa longa caminhada na luta aí em defesa, não em defesa, mas nessas demandas do consumidor que eu tenho do dia a dia, nós lidamos com isso, mais de 90% que eu falei nas nossas demandas é do consumidor, e agradecer o seu convite e também os telespectadores, a TV Justiça, o Tribunal, enfim, com essa grande iniciativa. Ok. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o Tribunal por essa iniciativa e o privilégio e a honra de compartilhar desse espaço com o doutor Ademar. Eu tenho acompanhado o trabalho desse magistrado e é digno de nota e tem nos orgulhado muito. Um grande jurista e membro do Ministério Público, ex-procurador-geral da República, o doutor Aristides Junqueira, ele disse certa feita que o trabalho do Ministério Público na área de defesa do consumidor estaria concluído quando o próprio consumidor pudesse prover a sua autotutela, quando nós pudéssemos deixar de fazer a tutela do consumidor, porque o consumidor se apropriasse, se empoderasse dos seus direitos. Eu acho que essa é a grande mensagem que nós deixamos ao término desse nosso bate-papo, né? Que o consumidor procure conhecer o código, procure se informar dos seus direitos e lutar por eles, né? Aquele que não luta pelo seu direito não é digno dele. Eu quero, né, também dizer do prazer que tive com o doutor Sancler, que é um expoente do Ministério Público. Eu lembro-me que ele participou da primeira composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Verdade, isso mesmo. Muito obrigado. Então. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.